Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 609, pregado na manhã de domingo, 15 de janeiro de 1865, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano em Newington, Londres, Inglaterra. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. E os que entendem entre o povo instruirão a muitos. Daniel 11, 32 e 33. O livro não inspirado dos Macabeus é talvez o melhor intérprete desta passagem em Daniel. O profeta, acreditamos, refere-se à grande perseguição sob Antíoco, quando os seguidores de Judas Macabeu, conhecendo o seu Deus e mantendo-se próximos a ele em meio à fraqueza geral, recusaram-se a se prostrar diante dos ídolos da Síria. Estes foram fortes pela graça de Deus e realizaram grandes feitos. Maravilhas de valor que lemos na história de Judas e seus irmãos, e maravilhas de sofrimento heróico nunca superadas são relatadas sobre a mãe e seus filhos, e sobre aqueles outros mártires que, sob torturas do mais incrível caráter, mantiveram sua fé até o fim. Naquela época, havia alguns que foram apedrejados, que foram cerrados ao meio, que sentiram a violência do fogo e ainda assim não foram separados de seu Deus por tudo o que o inimigo pôde fazer. Temos uma lição a aprender com o texto diante de nós e, portanto, deixamos as referências históricas e passamos a entrar no ensino do texto. Parece que o povo que fez tudo isso era um povo conhecedor e um povo compreensivo. Aqueles por quem os feitos foram realizados não eram ignorantes, mas um povo que conhecia o seu Deus. E aqueles que ajudaram a manter a luz de Israel em meio à densa escuridão não eram desinformados, mas era um povo que entendia. Nosso assunto esta manhã é conhecimento, especialmente o conhecimento das coisas de Deus. O assunto é muito urgente e importante nesta época em que estamos recebendo tantos novos convertidos na igreja, muitos dos quais precisam de muito ensino nas coisas de Deus. Sinto fortemente que é meu dever imperioso instar esses jovens, uma vez que conhecem os elementos da fé cristã, a se esforçarem com diligência para aprender cada vez mais sobre as verdades superiores. E se eles receberam algum discernimento sobre a maravilhosa revelação do amor divino, para que avancem até compreenderem com todos os santos quais são as alturas e profundidades e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. A questão é frequentemente colocada para nós de uma maneira muito geral e vaga. O conhecimento é uma coisa boa ou não? Espera-se que demos uma resposta prontamente e sem reservas. E se o fizermos, é muito provável que caiamos numa armadilha. O conhecimento é uma coisa boa em si mesmo ou não? Isso depende de várias coisas. Você poderia muito bem me perguntar se o ar é uma coisa boa. Ora, é claro que, falando de forma geral, é. Mas então, há muito ar ruim em poços antigos e porões e assim por diante, que destruirá a vida. E, portanto, você não pode esperar que eu diga de imediato se sei que você está tentando me pegar, seja assim ou não. O ar é uma coisa boa como regra geral. Os pulmões precisam dele. O homem deve tê-lo. É uma coisa boa. O mesmo vale para o conhecimento. O conhecimento alimenta os pulmões intelectuais. É uma coisa boa, mas então há um conhecimento nocivo, que seria infinitamente melhor nunca termos recebido, assim como há um ar pestilento. Alimento é uma coisa boa? Sim, mas se você está se referindo à carne estragada que foi apreendida no mercado, ou às bebidas adulteradas, não estou com tanta pressa de responder a você. Quero saber de que tipo de alimento você está falando. Alimento, no abstrato, é uma coisa boa, mas não alimento universalmente. Pois carnes putrefadas gerarão doenças, e trarão 10.000 males, e destruirão a vida que o alimento é destinado a sustentar. O mesmo se aplica ao conhecimento. Ele é o alimento da mente. Ainda assim,
há um conhecimento que é mortal, venenoso, infeccioso, cheio de todo tipo de maldade, e aqueles que nada sabem sobre eles são sábios. Água é uma coisa boa? Mais uma vez respondo, sim, no abstrato. Tantas partículas aquosas são absolutamente necessárias para a construção e sustento do corpo humano que todo homem sedento sabe que a água é boa. No entanto, a água é ruim. Já houve poços envenenados. A água estagnada e se torna putrefata e prejudicial à vida. A água é boa, tomada abstratamente. Mas há um conhecimento que, como a água estagnada ou envenenada, pode destruir a alma. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava no paraíso. Note isso. Mas ela arruinou o paraíso. Observe isso também. Um homem pode saber muito e ainda permanecer íntegro. Mas as chances são de que, enquanto os homens são o que são, haverá uma serpente na árvore do conhecimento, buscando a ruína das almas. Se você quer julgar o bem ou o mal do conhecimento, deve perguntar a si mesmo: qual é a sua fonte? Ter os lábios tocados como a brasa viva é uma bênção preciosa, se o serafim trouxer essa brasa do altar. Mas há línguas que são incendiadas no inferno. E quem deseja sentir tal chama maldita? Você deve saber de onde vem a brasa antes de consentir que ela toque seus lábios. O conhecimento pode ser testado considerando o seu caráter. Algum conhecimento é como a luz da lua, claro, frio, estéril, se não prejudicial à saúde. Mas o conhecimento celestial é frutífero, saudável e amável, afastando a doença como os raios quentes do sol. Você pode tornar o conhecimento bom ou mal pela forma como usa. Se for uma tocha, você pode levá-la com você para acender a chama do fogo do inferno. Ou, por outro lado, por essa tocha iluminada pelo céu, você pode, pela graça, encontrar um caminho para as portas do paraíso. Julgue o conhecimento, portanto, sempre com discrição, e enquanto busca-o, como no abstrato, uma coisa eminentemente boa, ainda assim, não tenha pressa de mergulhar em cada abismo para encontrar seu fundo, nem em cada cratera em chamas para medir sua profundidade. Eu sei o suficiente sobre veneno sem bebê-lo, e o suficiente sobre pecado sem me lançar nele. Saindo da introdução, passamos agora ao texto. Aqui temos conhecimento de um tipo peculiar referido. Em seguida, sua influência é feliz. Ele torna os homens fortes para realizar grandes feitos. Em terceiro lugar, consideraremos os meios de sua obtenção. Em quarto lugar, apenas uma dica sobre o seu perigo. E por último, o dever de espalhá-lo, contido no versículo 33. Os que entendem entre o povo instruirão a muitos. Primeiro, então, há um conhecimento especial referido. O povo que conhece o seu Deus. Conhecer a Deus é a mais elevada e melhor forma de conhecimento. Mas o que podemos saber de Deus? Nada além do que Ele se agradou em nos revelar. Ele revelou algo de si mesmo no livro da natureza e muito mais no livro da revelação. E Ele se agradou em lançar uma luz vívida sobre o livro da revelação, manifestando-se ao seu povo como não faz ao mundo. Aqueles que conhecem o Senhor devem crer na unidade de sua essência e subsistência. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não deve haver equívocos aqui. A unidade da divindade é fundamental e erros aqui são fatais. Devemos conhecer o Senhor na pluralidade de suas pessoas. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Que o homem não esteja satisfeito até que conheça algo sobre o nós de quem sua existência foi derivada. Esforce-se para conhecer o Pai. Enterre sua cabeça em seu seio em profundo arrependimento e confesse que não é digno de ser chamado seu filho. Receba o beijo de seu amor. Que o anel, que é o sinal de sua fidelidade eterna, esteja em seu dedo. Sente-se à sua mesa e que seu coração se alegre em sua graça. Busque conhecer muito do Filho de Deus, que é o brilho da glória de seu Pai e a expressa imagem de sua pessoa. E ainda assim, em uma condescendência inefável de graça, tornou-se homem por nossa causa. Conheça-o na complexidade singular de sua natureza. Deus é eterno e, no entanto, homem sofredor e finito. Siga-o enquanto ele anda sobre as águas com o passo da divindade e enquanto se senta junto ao poço no cansaço da humanidade. Não fique satisfeito a menos que saiba algo de Jesus Cristo como seu amigo.
seu irmão, seu esposo, seu tudo. Não se esqueça do Espírito Santo. Busque obter uma visão o mais clara possível de sua natureza e caráter, seus atributos e suas obras. Contemple esse Espírito do Senhor que primeiro se moveu sobre o caos e trouxe ordem, que agora visita o caos de sua alma e faz ordem ali. Contemple-o como o Senhor e doador da vida espiritual, o iluminador, o instrutor, o consolador e o santificador. Contemple-o como, tal qual uma unção sagrada, ele desce sobre a cabeça de Jesus e depois repousa sobre você, que é como as franjas de suas vestes. Obtenha uma ideia clara, então, da Trindade em unidade. Não raciocine sobre isso, não tente entender. Lembre-se, não é seu dever compreender, mas aprender das verdades. Você deve acreditar em vez de raciocinar. Um Deus da Trindade de suas pessoas vamos conhecer e adorar. Pois lembre-se de que aqueles que não conhecem isso, muito raramente sabem muito mais sobre as coisas divinas. Pois é um fato muito notável que, quando a doutrina da Trindade é abandonada, as outras doutrinas do sistema evangélico são quase certas de serem lançadas ao vento. Essa doutrina da Trindade em unidade parece ser o ponto de apoio ou queda para os professos públicos e crentes particulares. Estudemos para sermos bem instruídos nos atributos divinos e peçamos graça para conhecê-los todos. Não seja como aqueles que sonham com um Deus que é todo amor e nada mais. Essas pessoas falam em frases sentimentais como se acreditassem em um Deus efeminado que fecha os olhos para o pecado e é totalmente destituído de um único átomo de integridade ou santidade. Creia que Deus é o que Ele certamente é, um Deus terrível, assim como benevolente, que de modo algum poupará o culpado e ainda assim perdoa transgressão, iniquidade e pecado. Veja Deus no corpo e alma sofredores de Cristo Jesus no Calvário, e você entenderá como Ele é severamente justo em punir o pecado naquele sobre quem o pecado foi colocado, e ainda assim supremamente gracioso em fornecer tal meio de escape para almas culpadas. Não fique contente com uma visão mutilada e distorcida dos atributos de Deus. Sinta-o como onipresente. Que seja seu deleite saber que você não precisa clamar a Ele como alguém que está distante, mas sempre perto de você. Reconheça-o como onipotente. Saiba que não há nada que Ele não possa fazer e, portanto, não duvide dele. Não se esqueça de sua soberania absoluta, mas submeta-se a ela humildemente. O fracasso de muitos homens em suas ideias sobre Deus é que eles imaginam que Ele é sujeito à lei, em vez de ser a fonte e a origem de toda a lei. Eles julgam suas ações em seu tribunal e esquecem sua terrível resposta: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Dirá a coisa formada ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Eles não ouviram a voz solene: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Embora seja impossível encontrar a Deus em sua perfeição, ainda assim, não o adore como fizeram os atenienses sob o título de o Deus desconhecido. Esforce-se para entender como o amor ilimitado se encontra com a justiça ilimitada, e a soberania sem controle, como a santidade convém à sua casa, e ainda assim, como a terna afeição por suas criaturas habita nele. Não o adore ignorantemente. Se houver algo que você não conheça, saiba o caráter do seu Deus. Os que conhecem o teu nome confiarão em ti. Então, esforce-se para conhecer a Deus em suas ações. Estude bem o passado. Não ignore a grande obra da criação. Se você tiver habilidade, observe essa criação à luz da ciência moderna, na medida em que essa luz seja realmente derivada de fatos e não de conjecturas. Investigue as grandes obras de Deus na providência. Comece sua peregrinação de estudo às portas do Éden e viaje até o presente. Flutue seguramente em suas meditações com Noé na arca. Estude a maravilhosa justiça de Deus ao varrer a raça humana. Não tenho tempo para me deter em nenhum ponto específico esta manhã. Se pudesse, teria selecionado o Mar Vermelho. Lembre-se de que Jeová fez no Mar Vermelho e junto aos riachos de Arnon. Conte como ele desnudou o seu braço e varreu seus inimigos.
Pegue o tamborim de Miriam e cante ao Senhor, que triunfou gloriosamente. Ou, se isso não for suficiente para você, lembre-se de Og e Sion. Ou exulte sobre Sísera no cântico de Débora. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta. Então um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva em cativeiro os teus cativos, filho de Abioão. Pense nos feitos de Deus em tempos posteriores, quando ele feriu Senaqueribe e deixou seu exército morto à meia-noite. Conte como ele tirou seu povo da terra do cativeiro com alegria e reconstruiu os muros de Jerusalém mais uma vez. Deixe especialmente as ações de Deus concernentes a Cristo serem muito queridas para você. Voe de volta ao conselho eterno. Você não estará se intrometendo se sua fé puder entrar naquela grande sala do conselho da eternidade. Pense na aliança, na fiança, na provisão, no decreto todo-poderoso. Veja Jesus Cristo saindo do seio do Pai em meio ao cântico dos anjos para se pendurar no peito de uma mulher. Trace a história do seu Deus encarnado. Que a vida de Cristo seja para você um estudo constante. Conheça cada detalhe dela. Nunca deixe que uma pergunta seja feita ao mais jovem de vocês sobre a vida de Jesus que você não possa responder. O retórico estuda os clássicos. Os velhos oradores romanos eram familiares com Demóstenes e os poetas gregos. Então que o cristão faça da vida de Jesus seu primeiro estudo e seja familiar com cada passagem nela. Conheça o Salvador desde a fraqueza do berço até o triunfo de sua ascensão, quando, levando cativo o cativeiro, ele subiu ao trono do Pai para reinar para sempre. Se você já dominou tudo isso, busque saber algo sobre o ensino do Espírito de Deus concernente ao plano de salvação. Não se contente em ser salvo na escuridão. Tente descobrir como é que você é salvo. Você está em uma rocha, mas olhe para a rocha e entenda por que ela é uma rocha e como você chegou a estar em pé sobre ela. Acredito que grande parte do arminianismo atual é simplesmente ignorância da doutrina do Evangelho. E se as pessoas começassem a estudar suas Bíblias e a tomar a palavra de Deus como a encontram, inevitavelmente, se crentes, se levantariam para se alegrar nas doutrinas da graça. Bolingbroke estava muito envolvido na incredulidade e ainda assim, quando encontrou o Sr. Whitefield certa manhã, disse-lhe: Senhor, se a Bíblia for verdadeira, as doutrinas calvinistas que você prega são certamente ensinadas nela. Embora eu não aceite nem a Bíblia, nem as doutrinas calvinistas, a qualquer momento minha pena está à sua disposição, se você quiser provar essas doutrinas pela Bíblia. Estou convencido de que é assim. Queridos amigos, não gostaria que vocês simplesmente se unissem à igreja cristã e dissessem: sim, eu creio em Cristo, mas quero que vocês, e aqui falo com vocês que foram recentemente adicionados à igreja, quero que vocês saibam onde começou este grande esquema. Quero que vocês saibam como é que o sangue de Cristo remove os pecados. Conhecer o fato é muito precioso, mas entender a razão desse fato é tão confortador, tão fortalecedor, tão desejável em todos os sentidos, que gostaria que vocês estudassem muito a palavra de Deus, até terem uma visão clara de todo o esquema, desde a eleição até a perseverança final, e da perseverança final até a segunda vinda, a ressurreição e as glórias que se seguirão por toda a eternidade. Assim, trouxe o que penso ser a ideia do texto sobre o povo que conhece o seu Deus. Mas não devemos negligenciar aquela pequena palavra, seu. O povo que conhece o seu Deus. Não é o povo que conhece Deus, mas seu Deus. Para saber algo sobre ele corretamente, você deve ter um firme apego a Deus. Ele deve ser seu Deus. Não há oração, disse um homem idoso que costumava orar muito, até que você chegue a um aperto firme. Deve haver uma bem-aventurada familiaridade com Deus. Você deve conhecê-lo como seu, porque ele se deu a você na aliança eterna. Seu, porque ele se prometeu a você em sua palavra. Seu, porque você o toma por um ato de simples fé. Seu, porque todos os dias você se coloca sob sua orientação e deseja ser um soldado sob seu comando. Seu, para ter e manter durante a vida, na morte e na eternidade, porque ele o segurou e o segurará até o fim. O povo que conhece o seu Deus. Essa é uma das coisas mais preciosas que uma língua humana
pode jamais dizer: meu Deus, meu Deus. Ah, Tomé, você aprendeu uma grande lição quando, com a mão no lado de Jesus, pôde dizer não apenas Senhor Deus, mas meu Senhor e meu Deus. Ó, que todos vocês sejam parte do povo que conhece o seu Deus. A feliz influência desse tipo de conhecimento agora requer nossa atenção. O texto mostra que ele fortalece, dá coragem, energia, vigor, resolução, ousadia, sucesso. Aqueles que conhecem o seu Deus são fortes e realizam grandes feitos. A Igreja Romana dá muito valor à fé implícita, à fé que não pode apreender o que acredita. Agora, concordamos com os romanistas nisto, que devemos acreditar no que não podemos compreender, mas não concordamos com eles no outro ponto, que devemos acreditar no que não podemos apreender. Você se lembra da fé do mineiro? Em que você acredita? Eu acredito no que a igreja acredita. Mas no que a igreja acredita? A igreja acredita como eu acredito. Bem, mas no que você e a igreja acreditam? Ora, ambos acreditamos na mesma coisa. Agora, os romanistas podem dar muito valor a esse tipo de fé, e muitas vezes eles agem corretamente para induzi-la, negando a Bíblia ao povo comum ou negligenciando a educação de tal maneira que as massas são incapazes de ler a palavra quando podem obtê-la. Se você diz, você acredita como eu acredito e eu acredito como você acredita, e ambos acreditamos na mesma coisa, eu digo que você não é um crédito para o seu professor, e quanto mais cedo você desistir de sua fé, melhor. Um homem não pode acreditar no que ele não apreende. Ele pode dizer, estou preparado para acreditar quando eu compreender. Mas acreditar no que nunca lhe foi dito é completamente impossível. Se há algum dogma da Igreja Mãe da qual eu não tenho ouvido falar, eu não acredito nele. E se me levanto e digo que acredito, estou falando besteira. Se digo que estou preparado para acreditar quando me for dito, isso pode ser, mas não posso acreditar nisso agora, pois a crença deve ser paralela à apreensão. Um homem deve apreender algo ou ele não pode acreditar nisso. O conhecimento fortalece o homem espiritual, porque, em primeiro lugar, é disso que a fé se alimenta. Onde há fé, o conhecimento é um grande ganho. Isso será claro para todos vocês que leem atentamente a Bíblia, porque as palavras conhecer e acreditar são frequentemente usadas nas Escrituras quase como sinônimos. Se você virar para o 10º capítulo do Evangelho de João, encontrará no 38º versículo que o Salvador disse: mas se eu faço, embora não creiais em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então, na primeira epístola de João, no 2º capítulo, no 3º versículo, temos uma expressão que equivale à que já mencionei. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Temos certeza de nossa fé e de nosso conhecimento ao caminhar em obediência a ele. A fonte de onde vem a fé cristã prova a importância do conhecimento. Como a fé vem ao cristão? Ficando quieto e olhando para 50 ou 100 velas de cera? Admirando uma Madonna impassível na esquina da rua? Ouvindo uma linguagem que não posso compreender repetida por homens com trajes peculiares? Nunca de acordo com as Escrituras. Como então? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aí está toda a história da fé. A palavra de Deus dá o ensino que nos abençoa com conhecimento. E então vem a fé. A visão dos olhos, o temor religioso, impressões de temor, emoções de maravilha, estas não dão fé. Mas ouvir algo que posso apreender é o meio de acreditar. É assim que o Espírito Santo opera o dom da fé. Os crentes são constantemente mencionados nas Escrituras como sendo pessoas que são iluminadas e ensinadas pelo Senhor. Diz-se que eles têm a unção do Santo, e é o peculiar ofício do Espírito conduzi-los a toda a verdade. E tudo isso para o aumento e o fomento de sua fé. Eles não são mantidos na escuridão para que possam acreditar, mas colocados na luz para que possam acreditar. Aqui está a diferença entre a religião de Cristo e a religião do anticristo. Além disso, há uma agência na Igreja de Deus que prova que o conhecimento é o alimento da fé.
Para que serve o ministério, se não para isso, para a edificação dos santos? Não somos chamados de professores? Aquele pregador que não faz nada além de excitar as pessoas, que não ensina nada e não declara nenhuma doutrina definida, deveria abandonar seu ofício e se dedicar a algum trabalho honesto onde pudesse fazer menos mal. Ensino é o que precisamos. Um verdadeiro ministro é um professor para seu povo, um mordomo de Deus, trazendo coisas novas e velhas. Vocês veem então que, se o conhecimento é sobre Deus, o Espírito Santo, verdadeiramente o alimento da fé, então, para sermos fortes, já que a fé é o verdadeiro tendão da força humana, devemos obter muito conhecimento das coisas de Deus. O povo que conhece o seu Deus será forte na fé e realizará grandes feitos. Pense novamente, queridos amigos, sobre a influência da fé sobre todas as outras graças. O amor é o mais doce de todos. Mas como posso amar até que o conhecimento me dê uma visão de Cristo? O conhecimento abre a porta e então, através dessa porta, vejo meu Salvador. Ou posso usar outra expressão. O conhecimento tira o retrato de Cristo e quando vejo esse retrato, então o amo. Não posso amar um Cristo que não conheço, pelo menos em algum grau. E se não sei nada sobre as excelências de Cristo, o que Ele fez por mim e o que Ele está fazendo agora, não posso amá-lo. No caso de Cristo, conhecer é amar. E quanto mais conheço, mais o amarei. Olhe para a esperança novamente. Como posso esperar por algo se não sei de sua existência? A esperança pode ser o telescópio, mas até eu obter o conhecimento, há algo na frente do vidro, da lente. Não posso ver nada, mas o conhecimento remove o impedimento. E então, quando olho através do vidro óptico, posso ver a glória a ser revelada. Mas não posso esperar por aquilo que não sei absolutamente nada. Preciso saber que há um céu ou não posso esperar por ele. Então, veja a paciência. Como terei paciência a menos que tenha ouvido, como diz Tiago, sobre a paciência de Jó? A menos que eu saiba algo sobre a simpatia de Cristo e entenda o bem que virá da correção que meu Pai Celestial me dá. O conhecimento me dá razões para a paciência. Não posso parar neste ponto, mas não há uma única graça do cristão que, sob Deus, não seja fomentada e aperfeiçoada pelo santo conhecimento. O conhecimento torna-se, então, da mais alta importância. Novamente, pela conexão do texto, parece que muitos foram desviados nos dias de Antíoco, e os que agem impiamente contra a aliança, ele corromperá com lisonjas. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte, e assim por diante. Parece então que conhecer a Deus é um meio de firmeza. Quem são as pessoas que são grandemente perturbadas por novos sistemas de filosofia e infidelidade que estão constantemente surgindo? Ora, as pessoas que não conhecem o seu Deus. De vez em quando surge uma heresia. Alguma mulher se torna profetisa e delira, ou algum lunático tem a ideia de que Deus o inspirou. E sempre há tolos prontos para seguir qualquer impostor. Quem são aqueles que os seguem? Aqueles que não conhecem a Deus. Pois aqueles que o conhecem dizem: se todas as formas que os homens inventam assaltarem minha fé com arte traiçoeira, eu as chamaria de vaidade e mentiras, e prenderia o evangelho ao meu coração. Irmãos, se um ministro verdadeiramente piedoso estiver ensinando um povo por 6 ou 7 anos, e lhes der a boa e sólida verdade, e eles a receberem e a entenderem, eu não gostaria de ver o lobo entrar. Mas não acredito que ele faria muito mal, pois muitos homens fortes serão encontrados para matar o intruso. Mas se houver um ministério que consiste apenas em pregar deveres morais e criar a titilação da excitação, então, se o lobo vier, ele poderá simplesmente saciar-se com o sangue dos professos, pois não há força neles para resisti-lo. Precisamos de uma doutrina sólida para nos dar estabilidade. Que Deus nos conceda que sejamos enraizados e fundamentados em Cristo, para que possamos conhecer as coisas que nos são reveladas por Deus. Apenas, mais uma vez, e então deixaremos o segundo ponto. O conhecimento será claramente visto por você como um grande meio para capacitá-lo a realizar grandes feitos, se você pensar em sua relação com a utilidade.
Um cristão sem sólido conhecimento, por exemplo, ainda pode ter algo da santidade na sua vida. Mas para que outro fim, para que outro propósito ele pode ser útil? Ele não deve subir no púlpito. Se já estiver lá, é melhor que se retire. Ele não deve ser um oficial da igreja. Seria insensato escolher os mais fracos entre nós para serem nossos líderes. Nenhum de vocês deve sentir-se ofendido com o que estou dizendo. Estou falando com aqueles que foram recentemente convertidos. Vocês são crentes. Estou me regozijando nisso. Regozijando-me de que vocês foram convertidos, por menor que seja o seu conhecimento. Mas quero que vocês se sintam insatisfeitos com sua ignorância e busquem, para a sua utilidade, conhecer a base e a razão das coisas em que acreditam e entender, na medida do possível, as coisas profundas de Deus. Só isso traz estabilidade para nossas mentes e corações. Não se contentem em ser sempre crianças. Vocês nunca serão homens a menos que sejam crianças primeiro. Não se contentem em ser atrofiados em sua compreensão, mas peçam para crescer em graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo bem de sua própria utilidade. Passamos, em terceiro lugar, a notar como esse conhecimento pode ser obtido. O tempo passou e, portanto, não nos alongaremos, mas apenas daremos o esboço. Pesquise as Escrituras. Não apenas as leia, pesquise-as. Procure as passagens paralelas. Colecione-as. Tente obter o significado do Espírito sobre qualquer verdade, observando todos os textos que se referem a ela. Leia a Bíblia de forma consecutiva. Não apenas leia um versículo aqui e ali. Isso não é justo. Você nunca saberia nada sobre o Peregrino, de John Bunyan, se o abrisse todas as manhãs e lesse 6 linhas em qualquer parte e depois o fechasse novamente. Você deve lê-lo todo se quiser saber algo sobre ele. Pegue aqueles livros, digamos Marcos ou João, leia Marcos do começo ao fim. Não pare em 2 ou 3 versículos ou um capítulo, mas tente saber o que Marcos está pretendendo. Não é justo com Paulo pegar sua epístola aos Romanos e ler um capítulo. Somos obrigados a fazer isso no serviço público. Mas se você quer entender o que Paulo está dizendo, leia toda a epístola como faria com outra carta. Leia a Bíblia de uma maneira lógica. Não a leia de joelhos, como algumas pessoas que conheci fazem. É uma postura desconfortável. Sente-se em uma cadeira confortável e a leia tranquilamente. Ore depois de lê-la o quanto quiser, mas não faça uma penitência do que deveria ser um prazer. E quando estiver lendo, se chegar a um ponto difícil, não o ignore. Todos vocês têm algum amigo cristão que sabe mais do que vocês. Vá até ele e tente obter a explicação. Acima de tudo, quando ler qualquer passagem e entendê-la, pratique-a. E peça ao Espírito de Deus que queime o significado em sua consciência, até que esteja escrito nas tábuas de carne do seu coração. Em seguida, use bons auxiliares para a sua Bíblia. Não conheço melhores auxiliares para a maioria das pessoas comuns do que a Confissão de Fé ou o Pequeno Catecismo. Com o Pequeno Catecismo e textos da Escritura, qualquer crente, por mais ignorante que seja, pode, em muito pouco tempo, obter uma boa visão das coisas de Deus. Acredito que o Catecismo Menor da Assembleia de Westminster contém mais teologia do que 9 em cada 10 dos modernos octavos. E se qualquer pessoa conhecer e entender isso, não precisa ter medo de que não seja capaz de dar uma razão para a esperança que há nele, desde que a esperança esteja nele. Em seguida, certifique-se de frequentar um ministério de ensino verdadeiro. Tua vida depende disso. Ninguém que toma veneno pode ser saudável. Então, como você espera ouvir distorções da verdade e ser saudável? Qualquer razão que você dê para frequentar um lugar que primeiro não seja a pregação séria e profunda da palavra de Deus, será apenas tolice. Não esteja sempre atrás de doces. Não corra atrás ou ouça profecias e novidades. Tente ver todo o alcance das Escrituras. Não coloque seus pés em sapatos chineses para serem apertados de acordo com a moda atual em uma forma ortodoxa. Esteja disposto a ter uma compreensão ampla. Receba qualquer coisa que Deus tenha revelado e esteja contente em aceitar toda a verdade de Deus, quer você consiga transformá-la em um sistema ou não. Então eu diria, se você quer entender muito, ore muito. A oração desfaz muitos nós górdios. Esteja muito em comunhão com Deus.
Você não pode conhecer a Deus à distância. Chegue perto dele. Venha a ele em nome de Jesus Cristo. Chegue muito perto dele. Na outra noite, em oração, lembro-me, por engano, de citar uma antiga escritura, que poderíamos chorar como os sacerdotes, entre o alpendre e o altar. E fui corrigido por um irmão por isso. Ele disse: não precisamos ficar entre o alpendre e o altar, porque em oração, o lugar adequado para um cristão é mais além do altar. O sacrifício está concluído e devemos passar pelo pátio dos sacerdotes e entrar no lugar santíssimo, naquele que está dentro do véu, para onde nosso precursor entrou por nós. Esforce-se, portanto, para obter uma boa visão dos tipos das Escrituras. Quando cometer um erro sobre eles, esteja disposto a ser corrigido, mas tente entender os tipos obtendo a substância em sua própria experiência. Essa é a melhor maneira de conhecê-los. E lembre-se, há uma escola para a qual todos vocês podem ir, onde todos aprenderão. Nosso Salvador diz: se alguém quiser fazer a sua vontade, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. A santidade prática é uma escola preparatória em que podemos aprender as doutrinas da graça. E agora, quero dizer uma palavra como cautela, e será pouco mais do que uma palavra. Lembre-se de que o conhecimento por si só, com todas as suas excelências e virtudes, quando Deus o abençoa, tem um perigo para você. O conhecimento, diz o apóstolo, ensoberbece. E assim faz. Você pode ficar orgulhoso do que sabe, e então Deus o perdoe e o livre disso. E além disso, você pode ficar tão positivo sobre o que sabe, que pode ter decidido nunca saber mais nada. Conheço alguns desse tipo. Eles sabem tudo. Toda a doutrina que é apresentada e que eles ainda não receberam deve ser rejeitada, porque já decidiram que tem toda a revelação decorada. Eles mediram os céus como um palmo e compreenderam o pó da terra em uma medida, e descobriram a sabedoria, a perfeição. Não entre nesse estado. Seu conhecimento pode até torná-lo arrogante em relação ao povo de Deus. Você pode olhar com desdém para alguns que não sabem tanto quanto você, e ainda assim eles podem ter o dobro de sua santidade e estar fazendo mais serviço a Deus. Pois o conhecimento é, afinal, apenas um talento, e a graça é sempre melhor do que dons. Tente obter graça para tornar o dom correto, e à medida que crescer em conhecimento, que pode provar ser as velas, a humildade será um excelente lastro. Para esse fim, peço a ajuda do Espírito Santo para que o que você sabe seja corretamente conhecido, pois então isso não o exaltará, mas fará com que você se deite ao pé da cruz. Que Deus possa assim nos ensinar a instruir a todos. E agora, para encerrar, aqui está o dever de espalhar este conhecimento quando o tivermos. Os que entendem entre o povo instruirão a muitos. É uma profecia que se cumpriu, mas também é uma sugestão de um dever que temos de cumprir. Estamos instruindo muitos, aqueles de nós que conhecem o Senhor? Bem, diz alguém, eu estou me esforçando para fazer o meu melhor na escola dominical, na classe de catecúmenos e assim por diante. Deus o abençoe, caro amigo. Que Deus abençoe seu bom trabalho. Que Deus o abençoe 1000 vezes mais do que você aprendeu a pedir ou até mesmo pensar. Mas deve haver alguns aqui que não estão ensinando outros. Claro, nosso negócio é começar ensinando nossos próprios filhos. Quando os serviços costumavam ser de manhã e à tarde, nos tempos antigos, a noite geralmente era passada com as crianças em ensino e catequese. Não acho que em Londres pudéssemos voltar ao antigo plano, mas não estou certo de que o atual seja uma melhoria. Se as crianças não aprenderiam muito mais se os pais realmente dessem à noite de sábado constantemente a sua instrução. De qualquer forma, nenhuma mãe, nenhum pai, especialmente nenhuma mãe, deve permitir que um sábado passe sobre sua cabeça se ela conhece as coisas de Deus, sem ter seus filhos ao redor dela, ensinando-lhes o que ela mesma sabe. O professor da escola dominical faz bem, mas ele não pode isentar os pais da responsabilidade de ensinar seus próprios filhos. Outros poderiam ter um alcance mais amplo. Você não poderia organizar leituras bíblicas em sua casa? Se Deus lhe ensinou uma verdade que os outros não conhecem, você não poderia encontrar outros em sua vizinhança que estivessem dispostos a ir à sua casa e entender as coisas de Deus de você ou de outra pessoa? Se eles não vierem, você não tem o instinto de alcançá-los de outra forma?
Você não pode, de alguma forma, usar os eventos comuns da vida como meio de instrução cristã para que você seja verdadeiramente tudo para todos? Disse isso sobre este ponto e encerro com esta observação. Há alguns aqui que não podem ser exortados a aprender e conhecer muito de Deus, porque ainda não começaram a conhecer a si mesmos. Eles não conhecem esta simples verdade, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Eles sabem disso em teoria, mas isso tem muito pouco valor. Que possam conhecer isso em seu coração, dizendo: Jesus, sou um pecador. Como tu vieste para salvar os pecadores, eu me entrego a ti. Ó, salva-me. Confio em ti para me salvar. Que Deus o leve a este estado. E quando você tiver recebido a Cristo, então se esforce tanto quanto puder, como diz o hino, para ensinar aos pecadores ao redor que Salvador precioso você encontrou. Que o Mestre abençoe essas palavras, por amor de Jesus. Amém. Sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer.
Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.